Tenha sua mente aberta para entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Hoje é o 17º dia do jejum de desintoxicação audiovisual em prol do batismo com o Espírito Santo. Júlio, vale a pena fazer todo este sacrifício em prol do batismo com o Espírito Santo? Eu lhe respondo, sim, vale, e vale muito. Todo o sacrifício que estamos a fazer, espiritual, físico e monetário, material, vale a pena, porque o Espírito Santo é o poder de Deus em nós, é a sua presença, é a sua intrepidez, é o seu fogo, é a sua luz, como bem disse Jesus, para nos guiar em um mundo cheio de trevas, maldade, egoísmo, vícios, doenças, terrorismo, mentiras, hipocrisia e etc. Só com o Espírito Santo podemos prevalecer. Eu tenho a minha Bíblia já aberta no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no versículo 47 ao 53, eu gostava de ler e juntos meditarmos sobre o que Deus nos ensina na sua palavra, porque nos aproximamos do grande dia, 11 de outubro, quando estaremos no alto do Monte Hermon, juntamente com 6 outros bispos, totalizando assim 7, para ministrarmos o batismo com o Espírito Santo. E diz assim o versículo 47 ao 53 do capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Falava ele ainda, Jesus, com os seus discípulos, dizendo: orai para que não entreis em tentação, quando chegou uma multidão. E esta multidão não era de seguidores. E um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Com um beijo você está a trair o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: deixai, disse ele, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: saístes com espadas e porretes como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. O Senhor Jesus perguntou àquele a quem ele havia ensinado, a quem ele havia libertado, perdoado, a quem ele havia chamado de amigo, a quem ele ia dar a vida para salvar, Judas, se ele o trairia com um beijo, uma expressão de sentimento, de emoção, de ternura, de amor, de carinho. Em outras palavras, Judas, você me beija, mas você não me ama. Como bem disse o Senhor Jesus, os religiosos, com a boca, com as palavras, estão próximas dele, mas com o coração estão distantes de Deus, porque não praticam a verdade, não são pessoas justas, não são pessoas obedientes, não são pessoas fervorosas, não são pessoas tementes a Deus. Judas traiu o Filho do Deus vivo. Ele traiu o seu Senhor por 30 moedas de prata para comprar um terreno e ali edificar uma casa e garantir o seu futuro, não sabendo ele que com aquele mesmo dinheiro se compraria um terreno, mas não para construir uma casa, mas para se converter em um cemitério, como até o dia de hoje o é. Veja que quando a gente, ser humano, se apega às coisas materiais ou quer garantir o nosso futuro com o dinheiro, com bens, com casa, com títulos, não há nada de errado nisso. Foi Deus que prometeu você ter família, foi Deus que prometeu você ter casa, propriedades, bens e até riquezas. Mas nunca, jamais, em tempo algum, colocar a sua confiança, a sua dependência nestas coisas, porque é isso que fará com que você
venha morrer antes do tempo. Isso fará com que você esteja impossibilitado de desfrutar do seu casamento, da sua família, da sua profissão, do seu trabalho, da sua empresa, do seu sucesso, do seu dinheiro, do seu bem-estar. Aparentemente, Judas estava bem por fora, mas por dentro ele estava podre, estava enfermo. Ele havia sido corrompido por amor ao dinheiro, por 30 moedas. Imagine só você, de prata. Era o preço que se pagava por um escravo. Ele tinha aquele dinheiro para garantir o seu futuro comprando um terreno e, como já foi dito, foi comprado, mas para ali sepultar estrangeiros. Jesus foi vendido por o preço de um terreno, por o preço de um escravo. Ele se fez escravo por mim, por você, para que fôssemos hoje templo do seu Espírito. E por isso, os discípulos, vendo que os sacerdotes, os religiosos e os soldados, os capitães do templo vieram para prendê-lo, perguntaram se era para eles revidar com força física, com guerra, com espada. E Pedro chegou a cortar a orelha do servo do sumo sacerdote. Quer dizer, essa orelha tem um significado do servo do sumo sacerdote. Quando você é servo do homem, ainda que seja de um religioso ou de um grande líder, você é surdo para a voz de Deus. Você não consegue distinguir entre a voz do homem e a voz de Deus. Quando você está no sentimento, quando você está a manifestar uma fé religiosa, você fica cego e surdo. Como ele que não conseguia reconhecer Jesus como Salvador e muito menos ouvir os seus ensinamentos e aceitar a sua palavra. Mas Jesus disse para Pedro e os demais discípulos, disse ele, basta, não façam nada, não é para reagir, para este momento eu vim para ser preso, morto por vocês, mas eu vou ressuscitar, porque o Espírito Santo, ele vai me ressuscitar e ele habitará em vocês também. E então Jesus, com misericórdia, estendeu a sua mão e curou a orelha daquele servo do sumo sacerdote, que certamente, a partir daquele momento, passou a ter ouvidos para ouvir a voz do Senhor Jesus. Então Jesus disse, eu estive com vocês, religiosos, todos os dias no templo, e vocês até demonstravam uma certa admiração a mim, vocês me faziam perguntas, eu estive todos os dias, eu não me escondi, eu não sou um malfeitor, eu não sou um bandido, eu tenho dado a cara ao público, eu tenho dado a cara a vocês. E vocês agora vêm aqui a me prender com correntes, disse o Senhor Jesus, com porretes, como se eu fosse um salteador, como se eu fosse um bandido, como se eu fosse uma pessoa violenta, como se eu fosse perigoso. Meu amigo, quando Deus nos convida a fazermos o jejum, quando Deus nos convida a sacrificar pelo espiritual, você vai ser visto como uma pessoa violenta, como uma pessoa má, porque o mundo não critica, não condena, não ameaça quem pratica a prostituição, a mentira, o homossexualismo, quem é viciado, quem é hipócrita, quem é um malfeitor, esses políticos corruptos. Veja que não há oposição. O mundo aplaude para estas pessoas, mas quando você se propõe a buscar a Deus, a investir na sua vida espiritual, no seu espírito, a buscar o Espírito Santo, logo se levanta uma multidão para lhe prender, para lhe bater, para lhe surrar, para lhe julgar, para lhe condenar. Mas o Senhor Jesus disse, esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. O poder das trevas, a hora do mal agir, é curto, é breve, é apenas um momento de prova. E se você se mantém firme, com o Espírito Santo, você aguenta, você suporta toda tentação, provação, discriminação, injustiça e você vence, como Jesus venceu. Sem o Espírito Santo você não aguenta. Sem o Espírito Santo você não resiste e você se corrompe, como foi Judas. Você se vende às tentações, você se vende às tribulações, você deserta em meio às provações. Você se desespera em meio a um bombardeio de pensamentos negativos, de palavras ameaçadoras, de críticas, de zombarias por causa da sua fé.
Espero que você tenha entendido e que você assuma a sua fé para ser cheio do Espírito Santo nesse dia 11, porque nos aproximamos do grande dia, quando estaremos no alto Monte Hermon, em Israel, juntamente com 6 outros bispos, estendendo as mãos em sua direção para ministrar o batismo com o Espírito Santo. Até amanhã.